recebemos aqui gentilmente, nos atende a doutora Luciana Ambiel, ela que é médica neurologista, trabalha em hospitais particulares, por exemplo, do São Luís, e também na rede municipal aqui na Prefeitura de Guarulhos. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós convidamos a doutora Luciana Ambiel em virtude de ser hoje o Dia Nacional de Doação de Órgãos. É um tema bastante relevante, né? Eu recebi informações aqui agora desse instante que há 40 mil pessoas aproximadamente na fila para o transplante e é um grande número também em relação a rins. O que você pode contar para a gente sobre esse assunto que é tão importante para a cidade e para o Brasil, para a sociedade como um todo? Na verdade, até esses números são maiores. Hoje nós temos 65 mil pessoas na fila de transplante, né? O órgão mais necessitado, mais esperado é o rim mesmo. E houve uma redução muito grande nos procedimentos por conta da pandemia nos últimos anos, né? Nos últimos 3 anos. Houve uma redução de cerca de 40%. Nesses procedimentos. Reduziu, né? Uma série de fatores, mas assim, basicamente por diminuição do número de doadores, né? Todo o sistema de saúde teve que se readequar para combater a pandemia, então não houve campanhas, né, de conscientização nesse sentido. As pessoas doaram menos também. Há uma série de fatores aí elencados para a gente poder explicar essa redução, mas o fato é que houve e... Então, o Ministério da Saúde fez essa iniciativa, né, de criar hoje esse dia de conscientização sobre a campanha de doação de órgãos, né? E no momento em que há, por exemplo, uma morte encefálica, ali acho que é o momento em que pode se aproveitar ou não os órgãos daquela determinada pessoa. Onde que você acha que trava para não ter continuidade desse procedimento de doação? Uma pesquisa recente da Unifesp avaliou essa pergunta e viu que cerca de 43% das pessoas que têm morte encefálica declarada e não ocorre a doação de órgãos é porque a família se recusa naquele momento, né? Porque esse é o procedimento, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre as indicações aí de doação de órgãos. A gente só comentar aqui o doutor José Mário, que também é colega médico. A doar com consciência de família e amigos é o maior ato de amor do ser humano. Milhares de pessoas aguardam para continuar vivendo e tendo qualidade de vida. Perdão, desculpa interromper o seu raciocínio. É que é de colega para colega. Eu conheço muito bem o Zé Mário, uma fala muito importante mesmo e é verdade. É um ato de amor ao próximo, é um ato altruísta, onde não há envolvimento de qualquer benefício financeiro, é importante que se fale isso. Então, é um ato de amor mesmo ao próximo, que salva vidas e é essencial. Hoje, eu não tenho conhecimento de uma legislação específica, mas o comum dizer o seguinte: se a pessoa deixa claro para a família, para os amigos que é doadora, então, no momento, numa situação que for adequada para isso, ela pode ser doadora. Se ela não fala nada, então significa que ela não seja doadora. Estão querendo mudar a legislação, criar uma campanha para que seja o seguinte: se você não disse que não é doador, então você é doador. Exato. Qual que é a sua opinião sobre isso? Hoje a legislação é assim: mesmo você se declarando doador, a gente tem aquela possibilidade de declarar na CNH, no RG, dizer que é doador, mas mesmo assim a família vai ser consultada. Num momento muito triste, num momento muito delicado, então às vezes as decisões ficam são irracionais naquele momento e é nesse momento que há a negativa. Então tem essa possibilidade nesse projeto de lei que a doação, você é uma doação presumida, você é um doador presumido, a menos que você não queira doar, aí você tem que deixar isso registrado. Seria uma excelente iniciativa, porque hoje o que a gente precisa é que a população seja conscientizada sobre a segurança desse sistema, sobre a legalidade desse sistema. É um sistema muito ético, muito bonito, muito bem, muito criterioso, muito rigoroso. Não há essas questões de doação de órgão. Existem muitos mitos, né, que regem aí essa questão, principalmente de haver, às vezes, a possibilidade da pessoa viva ter seus órgãos retirados. Então, os critérios de morte encefálica são protocolos muito criteriosos que são seguidos, então é impossível que uma pessoa viva tenha seus órgãos retirados, por exemplo. Então, é uma questão de necessidade de esclarecimento, mas nós estamos numa situação de emergência. Como eu disse, mais de 65 mil pessoas na fila, pessoas morrendo e órgãos sendo desperdiçados. Então, eu não tenho a informação de óbitos diários no Brasil, ou mesmo anual, acho que pode até fazer um comparativo depois para falar aqui no Radar de Notícias, mas a impressão, o número a princípio é grande, né, 65 mil pessoas,
Mas eu acredito que se a metade da população brasileira fosse doadora de órgãos, esse número sim, ele seria até positivo, teria até estoque para atender as pessoas, né? É verdade. A gente tem uma avaliação também de número de mortes, né, como você tinha falado, mas cerca de 30% dessas pessoas que estão na fila de órgãos acabam falecendo antes de ter a oportunidade de receber o órgão, né? Se houvesse... porque a doação também não é qualquer pessoa que morre que pode ter seus órgãos doados. São situações muito específicas, né? Depende também do que está acontecendo, da maneira como aconteceu. Exato, né? Tem algumas contraindicações, doenças infecto-contagiosas, pessoas que têm câncer, até restrições de idade também. Então, é um pouco seletivo também. Não é qualquer pessoa que pode morrer ou pode doar os órgãos. Não é bem assim. Mas tem que ter esse critério de ser a morte encefálica, então isso geralmente acontece em situações assim de trauma, situações de doenças vasculares cerebrais. Não é muito também fácil você ser um paciente eletivo, né, para ser doador. Então, diferentemente de doação, que apesar de ter critérios, muita gente pode. Agora, numa questão de doação de órgãos, é um pouco diferente. Aqui na cidade de Guarulhos, os hospitais estão preparados? Há aparato para isso? Tem algum que é específico na cidade para fazer esse tipo de procedimento? Então, primeiro a questão da morte encefálica. Para você ter o diagnóstico da morte encefálica, você requer alguns exames que não são disponíveis em todos os serviços de saúde, tanto do município quanto do país. Às vezes você exige alguns exames complementares que, então, mas uma vez que você aciona o Sistema Nacional de Transplante, existem localidades próximas que podem atender essa necessidade. Às vezes as equipes de transplante vão até o local, ou transportam a pessoa para lá. Exatamente, ou transportam o paciente até lá para que esses critérios sejam preenchidos, como eu disse, são muito rigorosos e devem ser atendidos. Então, alguns exames complementares importantes são feitos que não está, por exemplo, eletroencefalograma, angiografia cerebral, Doppler transcraniano, que são alguns exames exigidos para o diagnóstico de morte encefálica, né? E tem também o diagnóstico, a doação do vivo, do doador vivo, que a gente pode falar um pouco também, que é importante, né? Como é que funciona? Eu tenho curiosidade. Isso é interessante. Por exemplo, medula óssea, né? A medula óssea, a gente tem um registro nacional. Você pode se cadastrar. Isso, você pode procurar um hemocentro da sua cidade, dizer que você quer ser um doador de medula óssea, é coletada uma pequena amostra de sangue e feito um cadastro, você fica num banco de dados ali, com algumas observações sobre o sistema de grupo sanguíneo, alguns sistemas imunológicos também que tem que ser avaliados, e aí se há um receptor compatível, você é chamado, claro que se for só da sua vontade, você faz então a doação de medula óssea. Qual é o impacto para quem doa, por exemplo, a medula óssea? Impacto sobre a saúde dele? Existem duas formas assim que você pode fazer a coleta dessa medula óssea. Uma é a punção de um osso da bacia, onde você faz a retirada então da medula óssea, que é uma substância gelatinosa que depois vai ser doada, né, para a pessoa para produzir células sanguíneas. E tem também a aférese, que é um pouco menos invasiva. Normalmente a pessoa fica um pouco dolorosa, porque é uma punção intraóssea, mas é feita com anestesia, pode ficar um pouquinho... Normalmente depois, você recebe o atestado de afastamento das suas atividades, para você poder descansar, se recuperar. Mas volta ao normal, as atividades? Tudo ao normal. Só fica eu me cadastrei uma vez no Hemocentro ali no Hospital Geral. Muito bom. Precisa renovar isso? Porque eu fiz faz uns 10 anos atrás. Não, você fica até os seus 60 anos de idade nesse... Então eu tô lá cadastrado. Tá lá, é que não acharam ainda um doador, um receptor para você. 18h57, está muito boa a conversa aqui, muito bom papo com a doutora Luciana Ambiel. Doutora, e como é que você avalia o esclarecimento da população sobre esse assunto? Onde que tem que estar esse debate, onde tem que estar essa discussão sobre a doação de órgãos? Tem que estar na igreja, tem que estar na universidade, tem que estar na imprensa, tem que estar na roda de conversa entre os amigos. A gente precisa naturalizar um pouco isso? Exatamente, nós precisamos conversar sobre isso. Porque como hoje funciona a nossa legislação, como nós dissemos já, há necessidade da aprovação da família. Tem esse projeto de lei que está tentando mudar isso, mas da forma como é hoje, a sua família vai ter que aprovar. Normalmente, se há uma manifestação prévia dessa pessoa dizendo eu gostaria que meus órgãos fossem doados, a pessoa se lembra disso nesse momento e quer que a vontade dela seja respeitada. Né? Mas
é difícil falar sobre a morte, é difícil falar ainda mais sobre esses assuntos específicos. Então, hoje, o dia da conscientização, é justamente para que as pessoas conversem em casa, deixem seus familiares cientes do seu desejo de doar ou de não doar, que é um direito seu também, mas que deixem todos esclarecidos sobre isso. Isso deve ser conversado nas escolas também, porque não, deve ser conversado nos sistemas de saúde, né, onde deve haver um esclarecimento por parte das equipes de saúde, igreja também. Acho que qualquer lugar, qualquer família deve falar sobre o assunto e manifestar, dizer o que você gostaria. Até a indicação, às vezes, é você usar um bottom, existem bottoms específicos, né, de doação de órgãos, então usa esse bottom. Às vezes a gente pode ver aquele... Um beijo para você também, Zé Mário. Você pode ver aquele bottom e às vezes a pessoa se lembrar e falar, olha, ele já manifestou esse desejo, então é importante. Bom, né? É isso, 18h58, o Radar de Notícias se colocando aqui como parceiro dessa conscientização sobre a doação de órgãos, um gesto de amor à vida. Quero agradecer aqui muito a presença da doutora Luciana Ambiel, de toda a audiência do Radar de Notícias. Doutora, mais alguma coisa a complementar? A doutora que trabalha numa unidade de saúde aqui de Guarulhos, que é a mais bem avaliada da cidade pública, viu, gente? Não vou falar qual que é, preciso ir lá encher o saco dela toda hora. Mas muito obrigado pela sua presença, viu? Foi um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre um assunto tão importante. É muito importante mesmo que a gente discuta isso e hoje, então fica a dica para quem está ouvindo, conversar em casa e manifestar esse desejo. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma edição do Radar de Notícias. Um forte abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.